Meus irmãos, vamos tentar terminar a aula que a gente começou semana passada. Vamos para o capítulo 32, então. Eu quero começar do versículo 1 ao versículo 21, falando da reconciliação de Jacó e Esaú. Eu quero ler esse capítulo e quero que os irmãos acompanhem a leitura comigo. Vai ser projetado aí. Acompanha comigo a leitura do 1 ao 21, que diz assim: Também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, a outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar minhas mães com os meus filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou dos que tinham presente para o seu irmão Esaú 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os à mão dos servos, cada rebanho à parte, disse aos servos: Passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou naquela noite no acampamento. Vamos lá, meus irmãos. Então, essa passagem aí é a passagem que vai começar a reconciliação de Jacó e Esaú. Se os irmãos lembram bem, Esaú queria matar Jacó. A ideia de Esaú, se os irmãos lembram, era qual? Deixa o velho morrer. Quando o meu pai morrer, eu mato esse moleque. É assim que Jacó sai de casa. 20 anos se passaram entre esses 2 eventos. Nada fazia Jacó crer que os ânimos tinham se aplacado. Nada fazia Jacó crer que Esaú, depois de 20 anos, não estava disposto a cumprir a promessa que ele tinha feito 20 anos atrás de matar ele. Então Jacó começa essa peregrinação até chegar ali, saindo de Labão, até chegar no território do irmão. E quando chega no território do irmão, ele manda mensageiros, e parece que o irmão já está vindo também, então acontece todo esse diálogo. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui. A primeira, como Jacó encontrou com os anjos de Deus de novo. E isso é importante porque a gente vai ver momentos cruciais da vida de Jacó, os anjos de Deus aparecendo para cuidar de Jacó. Nos momentos cruciais da vida de Jacó, Deus aparece e manda os seus anjos para cuidar do patriarca de Israel. Quando ele estava saindo da sua terra natal e indo para a terra do tio Labão, aconteceu um encontro desses. Agora, quando ele está voltando e o risco de morte existe,
é real, senão Jacó não estava fazendo 1 milhão de preparativos, separando as pessoas, os bens, deixando tudo separadinho caso ele morresse, mandando presente um atrás do outro, porque é um evento crucial também na vida do patriarca. Mas é interessante como ele aparece, e a Bíblia diz que ele andando, os anjos de Deus saem ao encontro de Jacó. Não é algo forçado pelo patriarca, não é algo em que o patriarca chega e fala, olha, eu vou procurar Deus. Não, é o próprio Deus, mais uma vez, que vai de encontro até Israel, que vai de encontro até Jacó, para cuidar dele, para trazer força naquele momento de a adversidade que ele viria a encontrar, e esse encontro vai acontecer, como nós falaremos daqui a pouco. Ele encontra os anjos, manda mensageiros para Esaú, versículo 3 a 5, do versículo 6 a 8, ele separa tudo e recebe a notícia de que o irmão está vindo. Está vindo ele e uma comitiva de 400 homens. Jacó tem muitos escravos, provavelmente. Jacó tem muitos bens, sim. Mas muitos guerreiros, como Abraão tinha, por exemplo. Lembra? Ló é tomado cativo, Abraão junta 300 e vai lá resgatar o sobrinho de 5 reis. Então, Abraão tinha não só escravos, mas Abraão tinha uma milícia com ele. Por isso, medo de Saul estar vindo, de Esaú estar vindo, de Edom, que é o nome que o irmão vai receber, junto com a sua milícia particular de 400 homens para acabar com a vida dele. Não era comum alguém sair a cavalo com 400 pessoas atrás, homens, provavelmente guerreiros, para encontrar outra pessoa. Por isso que Jacó começa a bolar planos de como aplacar a ira do irmão, para ele não chegar direto lá bravo. A ideia era, olha, eu vou começar a mandar presentes para ver se ele vai ficando feliz no caminho. Aí quando ele chegar aqui perto, ele já não está tão bravo assim. Aí ele começa a separar. E aí ele começa a mandar um monte de bicho. E aí é bicho atrás de bicho. Então ele manda lá o jumento, aí depois ele manda boi, aí depois ele manda camelo, aí depois ele manda jumento de novo. E ele separa e vários presentes. Então a ideia era literalmente essa aqui, ó. Já Esaú está vindo a cavalo lá com os 400. Aí chega 20 jumentos, com um mensageiro falando, é para o Senhor. Aí ele fala, muito obrigado. Já vai ficar feliz com 20 jumentos assim, do nada, mais na sua conta. Aí ele anda mais um pouquinho, aparece mais 20 bois para ele, com as crias, com tudo. Aí ele anda mais um pouquinho, mais 10 camelas com as crias, fêmeas, que era para reprodução, mas já mais feliz. Então a ideia de Jacó era essa, olha, envia os bichos assim, em fileira, um atrás do outro, para que quando meu irmão chegar, depois de ter recebido tanto presente, ele fique feliz e não queira me matar, pelo menos. Aí a discussão a gente conversa, mas pelo menos me matar... vamos ver o que ele vai fazer. E então Jacó ora a Yahvé. E é interessante porque a gente vê poucas vezes uma oração acontecendo. Poucas vezes é vista uma oração assim de um patriarca, mostrando talvez a condição em que se encontrava Jacó. Em que Jacó ali estava assim, temendo pela própria vida. Por isso que ele invoca a Yahvé e começa uma oração e faz uma oração. E do verso 9 ao 12 ele faz essa oração. E é interessante como acontece essa oração. E é um modelo de oração porque não vai ser muito diferente do que a oração, por exemplo, que Jesus nos ensina a fazer. Não vai ser muito diferente do modelo de oração que nós recebemos de Cristo depois. Primeiro ele começa exaltando a Deus e lembrando que Yahvé é o Deus da aliança, o Deus do seu pai Abraão, o Deus do seu pai Isaac. Verso 9. Depois, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor.
Então ele começa exaltando Deus, ele começa falando com Deus ali, dando nome para quem ele está orando. É a ideia do... Se pegar em comparação com a oração dominical que Jesus ensina, é a ideia do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É muito parecido. As palavras não são iguais, não são, mas o elemento em si de chamar a Deus, de invocar a Deus e de exaltar a Deus está presente. Olha, Deus do meu pai Isaac, Deus do meu pai Abraão, ó Senhor. Ele diz, continuando a oração, toma a tua terra e a tua parentela, que me disseste. Então ele lembra quem Deus é, ele lembra as promessas de Deus, ele lembra o que Deus prometeu para ele, assim como a oração que nós temos. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então tem um momento em que ele começa a orar por um modo de contrição dentro da oração dele. Quando ele diz assim, o Senhor me prometeu, mas eu não sou digno. E aí ele pede, lembra das promessas, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, o pão nosso de cada... Isso tudo é promessa de Deus que Jesus nos ensina a pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como... Olha o momento de contrição que Jesus nos ensina a ter. Momento de parar e pedir perdão. Parar e reconhecer que nós não estamos em pé de igualdade com Deus. E isso Jacó faz também. Quando ele diz, ó Senhor, o Senhor tem me dado, mas eu sou indigno das tuas misericórdias. Eu sou indigno, eu não estou no mesmo nível que o Senhor. Eu sou indigno dessa fidelidade toda. Porque o Senhor tem me abençoado, tem feito coisas. Então ele humilha, ele faz uma petição, assim como tem a petição lá no Pai Nosso, olha, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas... Pão nosso de cada dia é uma petição, Jacó faz a petição dele, e assim ele termina lembrando do que Deus prometeu. E a oração da dominical ensina também isso, quando ele pede que o reino, a glória e o poder é de Deus. Ou seja, é diferente? Claro que é diferente. Mas os elementos em si da oração estão presentes aqui. O modo como Jesus nos ensina a orar não é um modo totalmente diferente do que já se era feito no Antigo Testamento, do que sempre o povo de Deus fez. Jesus não saiu inventando oração e falando assim, vamos ver. Não, ele usou um modelo que o povo de Deus já usava e ensinou a fazer do jeito correto. Ele pegou um modelo que já existia e falou assim, vamos melhorar a coisa, e fica assim. Por isso que oração, a gente tem que saber orar também, tem que aprender a orar também. E esses elementos precisam fazer parte da oração. Precisam fazer parte do momento em que nós estamos dialogando com Deus. A gente às vezes já vai direto para as petições, já sai pedindo, já sai, Senhor, dá, quero. Mas nunca foi assim que aconteceu. A gente precisa ter um relacionamento com o Senhor e a oração marca isso. Porque se a gente não consegue nem se humilhar perante o nosso Deus, a gente internamente está se achando maior do que a gente é. Se no momento que a gente fala com Deus Todo-Poderoso, a gente não consegue exaltá-lo e se humilhar diante dele, lembrar quem ele é, das promessas que ele tem feito, e então fazer pedido, a gente tem esquecido quem é o Deus a quem servimos. Gente, lições rápidas para a nossa vida. A primeira, já falei bastante, mas eu quero só reforçar. O padrão de oração sempre foi o mesmo. A invocação ao Senhor sempre foi a mesma. E sempre foi através de um mediador, se a gente pode dizer assim. É interessante porque Jacó está orando através de um mediador, que é são os pais dele. Eu falei assim, ó Deus do meu pai, Deus de Isaac, ó Senhor. Então, o padrão continua igual, foi sempre a mesma coisa. Então, é uma oração que pede, mas é uma oração que tem gratidão também. Que você vê ele agradecendo, falando, meio que ele falando assim, Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor me cuidou de mim. O Senhor fez eu atravessar o Jordão aqui com um cajado. O Senhor está me trazendo para terras estrangeiras aqui, cheio de inimigo, e eu tenho um cajado e estou bem. Então,
tem um elemento de gratidão. É claro que ele vai pedir, mas o coração dele é grato na oração. E essa talvez seja a maior característica que o coração tem que ter quando ora ao Senhor. Gratidão a Deus. Olhar e falar assim, ó, eu sou grato ao Deus que eu sirvo, por isso que eu vou exaltar, por isso que eu vou clamar, por isso que eu vou me humilhar, por gratidão ao Senhor que eu sirvo. Versículo 22 a 32, Jacó tem seu nome mudado, e a Bíblia diz o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, então ele ficou no acampamento, ele mandou o grupo na frente, mandou todo mundo na frente, ele ficou no seu acampamento, tomou suas 2 mulheres, as 2 concubinas lá, as 2 servas, os 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Vamos lá. Ele se separou das mulheres e da fortuna, ele ficou sozinho lá no Val de Jaboque, e sozinho ele começa a brigar com o que aparenta ser um homem. Interessante, porque esse homem toca, ou seja, não era um simples fantasma, não era era um homem, carne e osso com poderes para tocar e tudo mais, e brigar inclusive. E eles brigam até o amanhecer, então horas aí de luta, do versículo 24. E a pergunta que não quer calar é: quem é esse homem? E por que ele brigou com Jacó? E é interessante isso, como Jacó vai ser marcado com problema físico para mostrar a glória de Deus através da vida dele. Isso é interessante porque Paulo vai depois falar que ele tem um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas que é um problema físico, de ordem física, que vai ser um tempo em que, olha, quando esse espinho aparece, eu sou fraco, então fraco eu sou forte. E as pessoas olhariam para esse espinho na carne, Paulo olha para esse problema que ele tem e glorifica a Deus assim. Isso significa que às vezes Deus não faz você ter problemas de saúde porque Ele quer maltratar você. Eu não vou fazer, eu já acordei mal, vou lá atazanar a vida. Não é isso. Às vezes, esses problemas de saúde são sinais visíveis de como Deus cuida da sua vida. E são lembranças constantes de como Deus é mais poderoso e mais forte que você. É um Deus que te abençoa apesar das suas imperfeições. Jacó nunca mais pôde correr. Jacó provavelmente nunca mais pôde pastorear o rebanho dele direito. E talvez por isso que os filhos assumem e acontece o que acontece com José depois. Se Jacó tivesse perna, ele estaria no meio ali. Possivelmente estaria ali no meio com os filhos. Não era tão velho assim. Então isso vai trazer impacto na vida de Jacó? Vai. Mas ele vai ser sempre lembrado por: é o Deus que me abençoa e que me abençoou. Por isso que ele tem um nome mudado e deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, que tem 2 significados aí possíveis, que é aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. E agora ele deixa de ser Jacó, o enganador, e a partir de agora a história é Jacó, ou melhor, Israel, o príncipe de Deus sobre a terra. E esse homem é o próprio Deus,
como Jacó vai dizer, olha, briguei com Deus, vi Deus face a face, o único Deus homem que existe é Jesus. E Jesus, ele pré-encarnava assim no Antigo Testamento, algo não definitivo, mas algo que prefigurava como ele viria posteriormente. E por isso que não é nem o Pai, nem o Espírito, é o próprio Filho que assumiu uma forma humana e veio lutar com a humanidade, com Jacó e para abençoar. Então, isso traz lições para as nossas vidas. A primeira, eu acho que a mais impactante de todas, é como Deus transforma a vida do seu povo. Como Deus transforma a vida dos eleitos dele. E como Deus transforma a história dessas pessoas. E a nossa história foi transformada por Deus. Você era um antes do Senhor, você foi outro. Você é outro depois de Deus. Você era um antes de conhecer o Senhor e depois você foi outro. É claro que as antigas práticas, e por isso que quanto mais nova a pessoa se converte, melhor. Porque menos cicatriz ela vai carregar do passado. Mas Deus transforma vidas. Deus não salva as pessoas por salvar. Eu estava conversando, quando eu dou aula de salvação, eu explico que a pregação do Evangelho não é simplesmente para salvar a pessoa. Porque se fosse para salvar a pessoa, Deus salva e pronto, acabou. Deus vai lá, muda o coração, está salvo já. Não precisa pregar o Evangelho. Mas a pregação do Evangelho é para que a pessoa seja semelhante a Jesus Cristo. Que esse é o intuito da conversão. O intuito da conversão não é salvar. Não é a conversão que salva, eu explico isso. Mas o intuito da conversão é você agora passar a ser mais parecido com Jesus. É deixar de ser quem você era, o que você fazia de errado, as práticas pecaminosas, e começar a viver igual a Cristo. Começar a viver igual Jesus. Então Deus transforma e transformou a vida de Jacó e transforma as nossas vidas e a vida de qualquer pessoa. Isso é importante, porque isso traz esperança. Qualquer pessoa que Deus transformar o coração e essa pessoa escutar o Evangelho e se converter, a história dessa pessoa será transformada. Mas ele é alcoólatra, faz isso, faz aquilo. Deus muda. E a gente tem casos na igreja. Quem conhece sabe que a gente tem exemplo na igreja. Eu era isso, era aquilo, agora não sou mais nada daquilo. Tem vários exemplos. Todo mundo é um exemplo assim dentro da igreja. É só você olhar para a sua vida e falar, olha, eu era isso, isso, isso. Agora eu não gosto mais dessas coisas, agora eu sou assim, assim, assim. Deus muda e transforma vidas, Deus muda as histórias. Deus abençoa os seus eleitos. Deus traz sinais visíveis sobre a sua vida, às vezes para mostrar quão dependente você é dele. Isso não ser um fardo, mas ser algo que glorifica o nome dele. Ser algo em que, olha, isso me torna fraco e por isso eu sou forte. Porque aqui eu dependo exclusivamente de Deus e Deus não falha. Então, não encare os problemas da vida, principalmente os problemas crônicos da vida, como Deus castigando. Não, às vezes é Deus, por amor, fazendo você passar isso para que a sua fé aumente. Eu falo, todo mundo quer ter a fé grande, todo mundo quer ter a fé maior que o grão de mostarda, mas ninguém quer passar pelos processos necessários para isso. Porque não é assim, acordei com a fé gigantesca hoje. Não funciona assim. E se funcionasse assim, a gente não daria valor para a coisa. Então vamos tratar rapidinho, para a gente encerrar hoje, sobre a reconciliação de Esaú e Jacó, tá bom? Agora de Israel e Esaú, seu nome mudado. Rapidinho, essa parte é mais rápida, não tem muito o que falar não.
mas eu quero ler do verso 1 ao 17, que diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Então olha que interessante, acabou a luta. Primeira coisa que aparece, Esaú no radar, vindo lá de longe. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe-se ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens. Meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, diante do seu servo, eu seguirei guiando pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, e por isso o lugar se chamou Sucote. Então vamos lá. Jacó se prepara com o encontro com o irmão, ainda receoso, e é interessante como ele se prepara. Ele, olha a ordem, ele, concubinas e filho das concubinas, Lia e os filhos de Lia, Raquel e José. Isso mostra o quê? Quem ele mais amava. Se Esaú vem para matar, quem do grupo foge mais fácil? Raquel e José. Ele deixa bem clara a preferência dele. Falando assim, se morrer o primeiro bando aqui, tá bom. Se morrer o segundo bando, eu vou ficar triste. Mas esse aqui não pode morrer de jeito nenhum. Então ele vai, mas ele vai indo, e a ideia é que ele vai se prostrando 7 vezes. Isso é interessante, ele vai andando, Esaú está lá, ali no carro, aí Jacó está aqui. Aí no meio do caminho ele dá 3 passos, se prostra 7 vezes. Dá mais uns passos, se prostra 7 vezes. E assim ele vai até chegar. E aí quando Esaú vê o irmão mais de perto, eles se abraçam e se reconciliam. Então os irmãos que saíram, um querendo matar o outro, agora tem paz novamente. Eles se encontram. Esaú conhece a família de Israel. Esaú reconhece a boa intenção do irmão mandando os presentes. Esaú convida o irmão para passar lá em Seir, ficar em Seir, mas provavelmente para não dar o problema que deu com Ló e Abraão. Se os irmãos lembram, qual que era o problema? Os dois tinham muito. E aí começou a brigar, os pastores de um começou a brigar com os pastores do outro. Então eles separam. Para não dar o mesmo problema e também pela quantidade de gente que Israel trazia, ele vai para Sucote, que não é longe de Seir, mas é suficientemente longe para não dar briga entre os dois, para não gerar briga entre os dois. E os dois, então, se acertam. Importante dizer, Sucote pode ser um lugar, mas provavelmente não é um lugar, porque Sucote significa tendas. Então, pode ser que seja um lugar que chamava Sucote, e eles armaram os Sucotes ali.
mas pode ser que eles simplesmente foram até um lugar perto de Seir, não entrando em Seir, e armaram as tendas ali. Como eles eram nômades, isso era comum, então eles fazem isso. Então isso é uma lição aqui importante para as nossas vidas, talvez seja a necessidade que a gente tem de aprender a buscar reconciliação com as pessoas, mesmo que envolva perdas. Então Jacó ele tá querendo reconciliar com o irmão. Ele perdeu, ele ganhou, melhor dizendo, né? Mas ele investiu ali bens, recursos, a segurança da família, porque ele queria essa reconciliação com os irmãos. Se ele tivesse nem aí para isso, ele simplesmente teria lá dado a cara e falado assim, vamos lá. Certo aí, faz aí o que você quiser fazer. Estou nem aí para isso. Eu teria dado a volta. Mas não, ele vai lá, reconcilia com o irmão. Isso era importante para ele, essa reconciliação. 20 anos depois, mostrando também que não importa o tempo. Se tem pessoas que a gente precisa se reconciliar, a gente precisa investir. Mas ele está me devendo sei lá quanto há 20 anos. Perdoa a dívida. Vai lá reconciliar. Eu estou devendo há 20 anos o tanto. Paga o que você deve, vai lá reconciliar. Paga com juros ainda para mostrar como que você está querendo se reconciliar também. Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso no coração, essa necessidade de buscar mesmo reconciliação, buscar se acertar com as pessoas, independente do prazo, independente do tempo também. E aí, por terminar a nossa aula hoje, a chegada na Terra Prometida, versículo 18 a 20, diz assim, voltando de Padarã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade, a parte do campo onde armara sua tenda. Ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Esse é interessante. Aqui começa a se invocar o nome de Deus como Deus de Israel. O Deus dos filhos de Israel. Vai ser o Deus de Israel. Então, quando você invoca aí o Deus de Israel, você está invocando o Deus de Jacó. Falando assim, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Outra coisa importante, ele compra aqui de Amor. Amor e Siquém vão ser personagens importantes na história seguinte que a gente vai contar, que a gente vai deixar para a semana que vem, quando for tratar dos filhos de Jacó. A gente vai falar de uma das filhas de Jacó, que é Dina. Só que é interessante como esses dois vão ser importantes, mas antes da besteira de Siquém, ele compra um pedaço ali de terra por 100 peças de dinheiro, que seria mais ou menos na época de Moisés, no Egito, o equivalente a comprar uma casa. Então o que você gastaria aí com uma casa seria mais ou menos o valor do terreno lá que Jacó pagou para comprar o terreno de Amor e de Siquém, na terra de Siquém ali. E ali ele renova o altar de Deus, ele faz um novo altar ao Senhor, onde ele adora o Senhor, e assim encerra o ciclo de Jacó, e assim encerra a história de Jacó, e começa a história de Israel e dos filhos de Israel, como veremos semana que vem e nas próximas aulas, até o capítulo 50 de Gênesis, quando fala aí, todos esses capítulos da história dos filhos de Israel e como eles viveram até a ida deles ao Egito e ficarem lá durante 400 anos. Israel vai aparecer? Vai aparecer ainda. Só que agora o foco muda, não mais em contar a história de Israel, mas contar a história dos filhos de Israel, mostrando como que os filhos de Israel foram parar no Egito, ficaram 400 anos, e aí Moisés vai terminar o livro de Gênesis para começar o livro da saída do Egito. Ele termina como chegamos, para começar o outro livro dizendo como saímos.